Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol. O texto que nós vamos traduzir e vou ler com vocês, trata de 10 curiosidades de Espanha e los espanhóis que quizás não sabias. São 10 curiosidades da Espanha dos espanhóis que talvez você não soubesse. Na verdade, é uma sequência de 3 vídeos, com cada um com 10 curiosidades. Hoje eu vou fazer o primeiro deles. Então eu vou ler para vocês, depois eu retorno e a gente faz a tradução. Espanhóis, seguro que creéis ser personas normales y corrientes, que viven en un país muy normal y corriente. Pero os aseguro que hacéis o tenéis cosas que parecen muy extrañas. Algunas están en este post donde hemos recopilado 30 datos y curiosidades de España y los españoles que quizás no conocías. Número 1. España es el tercer país del mundo, tras Italia y China, con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En total hay 47, siendo la Sagrada Familia de Barcelona y la Alhambra de Granada los 2 más visitados. Número 2. El flamenco es uno de los símbolos españoles a nivel internacional y su origen es algo confuso. La teoría más aceptada es que se originó en Andalucía gracias al Cristo cultural de gitanos, árabes, judíos y, obvio, andaluces. Número 3. Comer a las 12. Ya sé que en España comes mucho más tarde, pero eso no es lo normal. En el resto de países europeos se suele comer entre las 12 y las 13. Mismo discurso para la cena. Las 19 es la hora preferida para cenar. Número 4. Es el segundo país con más viñedos de todo el mundo. Ahora se entiende que en España el vino nunca falta. Y es que eso de ir a tomar un vinito o la cervecita al bar se lleva en la sangre. De hecho, parece que España es el país con más número de bares por habitante. Está ahí con Chipre. ¿Y sabes cuál es la ciudad que se lleva la medalla de oro? León. Número 5. La siesta es una de esas costumbres que siempre se asocian a los españoles, aunque no es tan común como se cree. Alrededor del 60% de los españoles afirma que normalmente no duerme la siesta. La palabra es curiosa, ya que se refiere a la sexta hora del día, que para los romanos eran las 12 del mediodía, y que se consideraba el momento perfecto para echar una cabezadita tras comer. Número 6. La Valencia original es de la paella y de las fallas. Pero ¿sabías que hay más de 40 Valencias repartidas por todo el mundo? Obviamente fue debido al periodo colonial en que era muy normal darle a las nuevas ciudades el nombre del origen de los exploradores. Número 7. Otra consecuencia de la colonización fue la difusión del idioma. Hoy en día alrededor de 400 millones de personas hablan español en 20 países diferentes. Aunque no es el único idioma, número 8. Aunque no es el único idioma que se habla en España, en sus respectivas comunidades también se hablan otros idiomas cooficiales como el catalán, el valenciano, el gallego, el arañés y el euskera, además de otros dialectos. Este último es el que resulta más curioso, y es que no hay una teoría concluyente sobre su origen, aunque al parecer es una de las lenguas más antiguas del continente. Como anécdota personal decir que la primera vez que Robert
me puso una canción en euskera, creí que se trataba de una canción japonesa XD. Me encantaría aprenderlo. Número 9. Dicen que Walt Disney nació en Mojácar, un pueblecito súper bonito que se encuentra en la provincia de Almería. Lo cierto es que parece ser otra de las leyendas urbanas alrededor de esta figura tan carismática, pero quién sabe. Número 10. Las tapas son orgullo nacional. Hay varias teorías alrededor del nombre, pero una de las más convincentes cuenta que en sus comienzos consistían en rebanadas de pan o lonchas de embutido que se servían para tapar las botellas y así no dejar pasar a moscas e bichos. Bom, então vamos fazer aí a nossa leitura comentada agora, ok? Como eu disse para vocês, serão 3 aulas, né? São 10, eu dividi as 30 fatos curiosos sobre a Espanha e os espanhóis em 3 lições diferentes. Bom, o título, Curiosidade da Espanha, Curiosidade da Espanha e los espanhóis e dos espanhóis, que quizás, que talvez, não sabias. Espanhóis, seguro que creéis, com certeza você acredita, ser pessoas normais e corrientes, né? Ser pessoas normais e comuns, que vivem em um país muito normal e corriente, que vive num país muito normal e comum. Pero os asseguro que hacéis ou que teneis, né? Mas asseguro a vocês que vocês fazem ou têm, que eles têm, né? Coisas que parecem muito estranhas, coisas que parecem muito estranhas. Algumas estão neste post, onde hemos recopilado, onde copiamos, fizemos um compilado, né? 30 dados. Lógico, esse aqui está com 10, faltam os próximos com os outros 20 que virão na sequência. E curiosidades de Espanha e los espanhóis que quizás não conhecias. Então, recompilamos 30 dados e curiosidades da Espanha e dos espanhóis que talvez você não conhecia, né? Primeiro, número 1. Espanha é o terceiro país do mundo. A Espanha é o terceiro país do mundo, atrás da Itália e China, atrás da Itália e da China, com mais lugares declarados patrimônios da humanidade, por la Unesco. Em total, há 47. No total, há 47. Sendo a Sagrada Família de Barcelona, né? Sendo a Sagrada Família de Barcelona, naquela catedral que nunca acaba, né? Que existe em Barcelona, e a Alhambra de Granada, né? A Alhambra é um palácio que existe na cidade de Granada, na Espanha, na Andaluzia, os 2 mais visitados. Então, esses 2 lugares são os mais visitados, a Sagrada Família e a Alhambra. Reparem que a Alhambra está com 2 L's. Você aprendeu que castelhano não tem palavra com 2 L's. A Andalucia tem o seu dialeto andaluz e lá na Andalucia é com 2 L's. Os castelhanos às vezes querem Alhambra sem botar o H, né? Os castelhanos. Então, Alhambra, mas não é castelhano essa palavra, ok? Número 2. El flamenco es uno de los símbolos espanhóis a nível internacional. O flamenco, né, aquela dança, né, é um dos símbolos espanhóis, né? E sua origem é algo confuso. Então há uma confusão em relação à origem do flamenco. A teoria mais aceitada é que se originou em Andalucia, né, que se originou na Andalucia, que é até a região onde tem aí a Alhambra, né, graças ao crisol cultural, né, graças à união de várias culturas, né, que é dos gitanos, né, de gitanos, que são os
Esses que andam aí, como é que é o Jesus? Deixa eu ver se eu me lembro. Que falam que rouba as criancinhas, mas isso é uma coisa errada. É os ciganos. Os ciganos. Árabes, né? Judíos e, óbvio, andaluzes. Né? São os ciganos, os árabes, os judeus e os andaluzes. É uma união dessas culturas que deu origem a essa dança. Número 3. Comer às 12, né? Comer ao meio-dia. Já sei que em Espanha comes muito mais tarde, pero esto não é lo normal. Né? Você sempre fala assim, na Espanha eles comem muito mais tarde, mas não é o normal, não. Tá? Em el resto de países europeus se suele, né? Nos restos dos países europeus se costuma comer entre as 12 e as 13. Mesmo discurso para a cena, né? Mesma conversa para a cena. Las 19 é a hora perfeita para cenar. Então, os espanhóis não têm obrigatoriamente esse hábito de comer muito fora do horário, como se propaga por aí. Número 4. É o segundo país com mais vinhedos de todo o mundo. É o segundo país com mais vinhedos no mundo. Agora se entende que em Espanha o vinho nunca falta. Agora você entende porque nunca falta vinho na Espanha. E é que isso de ir a tomar o vinito, ou a cervecita, e é por isso, né, que tomar o vinhozinho, a cervejinha, no bar, se leva em la sangre, né? Se leva no sangue. Isso está no sangue dos espanhóis tomar uma cervejinha e um vinhozinho no bar. La sangre. Essa palavra é feminina em espanhol, né? Sangue para nós é masculino. De hecho, de fato, parece que a Espanha é o país com mais número de bares por habitante. De fato, parece que a Espanha é o país com mais número de bares por habitante. Está aí, ó, em pé de igualdade com Chipre, com a ilha de Chipre lá, que é um país, né? E sabes qual é a cidade que se leva a medalha de ouro? Sabe qual é a cidade que leva a medalha de ouro nessa quesito bar por habitante? León, a cidade de León. Número 5. La siesta es una de esas costumbres que siempre se asocian a los españoles. A siesta, né, aquele negócio de dormir, fechar tudo no horário do almoço e tal, sempre se associa ao espanhol. Aunque, apesar de que, não é tão comum como se crê, não é tão comum como se acredita. Alrededor del 60% de los espanhóis afirma que normalmente não duerme la siesta, ok? 60% dos espanhóis dizem que normalmente não dormem a siesta. A palavra é curiosa. A palavra é curiosa, já que se refere à sexta hora do dia, já que ela se refere à sexta hora do dia, que para os romanos eram as 12 del meio-dia. Os romanos achavam que a sexta hora é o que equivaleria hoje à hora do almoço, a 12ª hora. E que se considerava o momento perfeito para echar uma cabeçadita. E que se considerava um momento perfeito para dar uma cabeçadinha, ou seja, uma cochilada. Tras comer, após comer. Número 6. La Valencia original es la de la paella. A Valência, a cidade de Valência original, é onde tem a tal da paella, a origem da paella, ok? Que é aquele prato típico lá espanhol. Paella significa panela em espanhol, só que eles deram o nome de paella, aquele prato que é feito numa panela imensa, onde se mistura tudo ali, arroz, frutos do mar, frango, coelho, tem um monte de coisa que eles botam nesse prato típico deles lá, que é a paella, e tem vários paellas pelo mundo afora. Mas a paella surgiu em Valência, segundo dizem. E lá na cidade de Valência, né, a cidade original, a Valência original, tem Las Fallas. Las Fallas é uma festa que tem em Valência, que é como se fosse o Carnaval de Valência. Pero sabia que há mais de 40 Valências? Você sabia que tem mais de 40 Valências? Cidades de Valências repartidas por todo o mundo, Obviamente, foi devido ao período colonial.
Obviamente foi devido ao período colonial, em que era muito normal darle a las nuevas ciudades, dar às novas cidades, el nombre del origen, o nome da origem, ou de origem, de los exploradores. Se o explorador de Valência chegava lá, dava o nome do lugar de Valência, ok? Número 7. Outra consequência da colonização foi a difusão do idioma. Outra consequência da colonização foi a difusão do idioma. Hoje em dia, alrededor de 400 milhões de pessoas falam espanhol. Hoje em dia, por volta de 400 milhões de pessoas falam espanhol em 20 países diferentes, Se você pensar direitinho, o espanhol é uma língua que é falada por muito mais, porque além dos nativos, existem pessoas que aprenderam espanhol ao redor do mundo e que falam espanhol. É assim, se você falar inglês, espanhol, português, você quase que fala para bilhões de pessoas, né? Número 8. Aunque não é o único idioma que se habla em Espanha, apesar do que não é o único idioma que se fala na Espanha. Em suas respectivas comunidades também se hablam outros idiomas cooficiais. Então, em cada comunidade, cada estado, cada província da Espanha, né, fala outros idiomas que são chamados, são cooficiais, né, também oficiais. Como o catalão, né, como catalão, o valenciano, o galego, o aranês, e o euskera, é um outro idioma que se fala lá, um dialeto. Además de outros dialectos, além de outros dialectos. Este último é o que resulta mais curioso. Esse último, o euskera, é o que parece mais curioso. E é que não há uma teoria concluyente sobre sua origem. E não há uma teoria conclusiva sobre a sua origem. Aunque, al parecer, é uma das línguas mais antigas do continente. Apesar de parecer que seja uma das línguas mais antigas do continente. Como anedota personal, como uma piadinha pessoal dessa pessoa que escreveu o texto, dizer que a primeira vez que Robert, alguém conhecido dela, né, me puso uma canção em euskera, né, da primeira vez que o Robert colocou uma música, uma canção nessa língua euskera, creí que se tratava de uma canção japonesa XD. Acreditei que se tratava de uma canção japonesa XD, esses símbolos que usam na internet para assim, indicar sorriso, alegria. Mas me encantaria aprendê-la, né? Seria muito prazeroso aprender essa língua aí, segundo ela. Número 9. Dizem que o Walt Disney nasceu em Mojácar. Dizem que o Walt Disney nasceu nessa cidade chamada Mojácar. Um pueblecito, um povoadinho, uma cidadezinha, super bonito, que se encontra na província de Almeria, que se encontra na província de Almeria. Lo cierto es que parece ser outra de las leyendas urbanas, o certo é que parece ser mais uma dessas lendas urbanas, alrededor, né, desta figura tão carismática, né? Ao redor, a respeito dessa figura tão carismática. Pero, quem sabe? Mas, quem sabe, né? Número 10. Las tapas son un orgulho nacional. Tapas. Todo mundo já ouviu falar de tapas aí, né? Tapas, para nós, seria o equivalente aos petiscos, né? Há várias teorias alrededor del nombre. Várias teorias ao redor desse nome tapas. Pero una de las más convincentes, mas uma das que mais convencem, mais convincentes, conta que no começo, né, consistiam em rebanadas de pão. Rebanadas, se lembra das nossas rebanadas? São fatias, ou seja, fatias de pão. Então o que eles faziam com essa fatia de pão? Ou lonchas de embutidos.
ou fatias de embutidos, um pedaço de presunto, um pedaço de queijo, um pedaço de algo, de um embutido, né? Que se serviam para tapar as bebidas, que serviam para tapar as bebidas e assim não deixar passar a moscas e bichos, e assim não deixar passar moscas e bichos para dentro da bebida. Então usava como uma tapa, como uma tampa para ser colocada lá na bebida. Isso é uma teoria para explicar o nome desse petisco ser chamado de tapa no dia de hoje, ok? Então, pessoal, como eu já disse, nossas curiosidades seguirão nos próximos vídeos que eu enviarei com esse tema para vocês. Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula.